Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo para estudar a Bíblia Sagrada. Estamos estudando o livro de Efésios, não é? E olha, para você que chegou aqui agora e não sabia que estávamos tendo esses estudos, eu aconselho a voltar atrás e assistir os outros vídeos também, porque esse já é o nosso 9º estudo, é a lição número 9, sobre esse pequeno livro, mas tão importante, que é o livro de Efésios, não é? Nós temos vários vídeos aqui no nosso canal também, se você não assistiu, vídeos sobre profecias, vídeos sobre ensinamentos, sobre as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as crenças fundamentais. Então, entre aqui no nosso canal e se inscreva no canal, assista outros vídeos, dê aí o seu like se você gostou ou não, né? Deixe o seu comentário de onde você está assistindo. É interessante eu ler pessoas assistindo de cidades distantes, né? Lá no Mato Grosso, lá em Rondônia, em Manaus, né? Alguns pedem o livro para mim de lugares tão distantes, né? Este livro chegou a hora, inclusive, já foi até para os Estados Unidos, já foi lá para Portugal, já foi lá para a África, tantos lugares onde as pessoas falam português e querem o livro, chegou a hora. Outro dia foi um para o Peru, né? E para todo o Brasil. Se você quiser alguma informação a mais sobre o livro Chegou a Hora, por favor, entre em contato pelo WhatsApp. O Chegou a Hora é o título de um livro e é o título do canal também, que trata do fim dos tempos, mas do estudo da Palavra de Deus também. Muito bem. Nós temos hoje mais um estudo desse nosso guia de estudo sobre Efésios, e como eu disse, é a lição número 9, que tem como título Vivendo com Sabedoria. Vivendo com Sabedoria. Há algum tempo atrás, um objeto foi leiloado no Reino Unido. Foi anunciado como um jarro francês do século XIX. O valor era de apenas $200. Mas duas pessoas reconheceram esse vaso ou esse jarro como um utensílio islâmico extremamente raro. O seu verdadeiro valor era de $6,5 milhões. Como é que eles conseguiram essa pechincha? Eles conheciam algo que o leiloeiro desconhecia: o verdadeiro valor do jarro. E hoje nós vamos estudar sobre Efésios. E agora chegamos ao capítulo de número 5. Vamos estudar dos versos 1 até o verso 20. E nós vamos ver que os pagãos que viviam lá na cidade de Éfeso, eles valorizavam coisas que não tinham valor, porque eles não conheciam o valor daquilo que realmente importa. Quantas pessoas vivendo assim, né? Muitas pessoas hoje ainda creem que os grandes tesouros da vida é você se embebedar, ficar aí bebendo na porta de bares e depois ficar caído pelas sarjetas, né? Ou se meter em conversas indecentes com os amigos que muitas vezes nem são amigos, são colegas, conversas sem valor, conversas fúteis. Outros valorizam demais os esportes, e não importa muito qual esporte é, idolatram alguns jogadores desses esportes e ficam ali envolvidos e sofrem e choram, né? E as emoções dependem de como aqueles jogadores, do empenho deles e o desempenho deles dentro de um campo de futebol, ou um campo de basquete ou de outro esporte. E pagam às vezes uma fortuna para assistir a um jogo, né? Deixam de comer alguma coisa importante para a sua saúde para assistir um jogo ou coisa assim, né? Quantas pessoas desperdiçando noites em bebedeiras e sexo pervertido, aí nas noitadas, né? E nós vivemos em um tempo que precisamos de sabedoria, mas uma sabedoria de verdade, um discernimento que vem do alto, algo que tem realmente valor, porque nós estamos vivendo nos últimos dias da Terra.
Se você assistir algum dos vídeos sobre profecias que temos aqui no canal Chegou a Hora, você vai perceber o tempo em que a gente está vivendo. E em breve o dia do juízo chegará. E aí muitas pessoas vão ver o que realmente importa, o que realmente tem valor. E nessa semana nós temos 3 temas principais para estudarmos. O primeiro deles, a sabedoria cristã está enraizada na revelação de Deus ou na luz de Cristo. Não é uma sabedoria de acordo com o mundo, é uma sabedoria cristã, que vem do alto. O segundo ponto, a sabedoria cristã não é uma coleção de declarações engenhosas sobre a vida. Pelo contrário, é um estilo de vida, um modo de viver transformado pelo Espírito Santo de acordo com o padrão que nos foi deixado em Cristo. Muitas pessoas olham para a gente e falam assim, você é crente? Você é cristão? Nossa, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Você não pode fumar, você não pode beber. Mas sabe, existem certas coisas que você não pode fazer, não é por causa da religião, é porque vai fazer mal ao seu corpo. Você faz isso porque Deus quer que você preserve o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando você dedica o dia de sábado para se encontrar com Deus, não é nenhum sacrifício, é uma alegria. Você está se lembrando do Salvador, do Redentor, do Criador do mundo. Aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe, inclusive fez você também, fez a mim também. Então, uma alegria, né? É uma sabedoria que as pessoas desconhecem, né? O terceiro ponto, a sabedoria cristã está relacionada com salvação e adoração. Ou seja, o sábio, ele sabe que Deus deixou na Bíblia o modo para você se salvar deste mundo tão mau. E aí você acaba adorando a Deus porque você está feliz, porque Deus preparou o caminho para você. Na verdade, o livro de Tiago, no capítulo 1, verso 5, nos mostra como é que a gente consegue essa sabedoria. Tiago diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Então, a gente tem que pedir, né? Sendo assim, vamos orar e pedir essa sabedoria de Deus para o entendimento do que Ele quer nos dizer hoje, aqui nesse estudo, em Efésios capítulo 5. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por estar conosco a cada momento de nossa vida. Obrigado por ter colocado um cérebro que nos distingue dos animais irracionais. Obrigado pela promessa de sabedoria sempre que necessitamos. Por isso eu te peço nesse momento que nos conceda a sabedoria que vem do Espírito Santo para a compreensão do estudo de hoje. Te peço em nome de Jesus. Amém. Como já disse, o nosso estudo de hoje trata aqui de Efésios capítulo 5, dos versos 1 até o verso 20. E o nosso verso principal, ele se encontra em Efésios capítulo 5, verso 15 a 17. Nós vamos tratar mais sobre ele um pouco mais à frente, mas vamos lê-lo para já colocar em nossa mente. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vocês sabem que a nossa lição está dividida assim, cada dia da semana. Inclusive eu tenho postado aqui o vídeo completo e depois eu divido em pedacinhos para que as pessoas possam ir recapitulando durante a semana a parte de domingo, a parte de segunda, de terça, de quarta e de quinta-feira. E aí na sexta pode assistir o vídeo todo novamente e ter uma compreensão total desse nosso guia de estudo, a lição que nós chamamos lição da escola sabatina, porque a estudamos ou recapitulamos no sábado, né? E o tópico primeiro
ele tem como título Digam Palavras de Ação de Graças. Digam palavras de ação de graças. E o texto para esse ponto, já que eu disse que estamos estudando Efésios capítulo 5, vamos versículo por versículo. Aqui nós vamos ver versículo 1 e 2, diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu achei muito interessante porque o nosso guia de estudo, alguns têm uma parte, uma segunda parte, que são textos de Ellen White, uma escritora cristã, adventista do sétimo dia, obviamente, que deixou muitos livros e, dentre essas literaturas, ela comenta alguns textos da Bíblia. E comentando sobre esse assunto, no livro Testemunhos para a Igreja, ela diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Justamente o texto que estamos lendo, Efésios capítulo 5, verso 1. Os cristãos devem ser como Cristo. Devem ter o mesmo espírito, exercer a mesma influência e ter a mesma excelência moral que ele possuía. Os idólatras e corruptos de coração precisam se arrepender e voltar-se para Deus. Os que são orgulhosos e cheios de justiça própria devem humilhar o eu, arrepender-se e tornar-se mansos e humildes de coração. E ela continua: os que têm a mente voltada para as coisas do mundo precisam fazer com que os laços do coração sejam arrancados do lixo ao redor do qual eles se apegaram e se entrelacem em Deus. Eles precisam voltar a mente para as coisas espirituais. E aí ela diz: os desonestos e mentirosos precisam se tornar justos e verdadeiros. Os ambiciosos e avarentos precisam esconder-se em Jesus e buscar a sua glória, e não a deles mesmos. Eles precisam menosprezar a própria santidade e ajuntar tesouros no céu. Os que não oram precisam sentir a necessidade tanto da oração secreta como da familiar e precisam fazer suas súplicas a Deus com muito fervor. E ela segue dizendo, eu pus esse texto longo porque achei muito interessante, porque ela vai mostrando o que você tem que abandonar e aquilo que você deve adicionar. O que os sábios devem abandonar e adicionar para ter sabedoria. Ela continua dizendo: como adoradores do Deus verdadeiro e vivo, precisamos produzir frutos que correspondam à luz e privilégios que desfrutamos. Muitos estão adorando ídolos em lugar do Senhor do céu e da terra. Qualquer coisa que os homens amem e na qual confiem em vez de amarem ao Senhor e nele confiarem integralmente, torna-se um ídolo e, como tal, é registrado nos livros do céu. Lembram-se que eu falei para vocês, né? Existe muita idolatria hoje em dia. Idolatria nos esportes, quando as pessoas idolatram os jogadores de futebol ou de outros esportes. Né? Em alguns países não é o futebol que é o esporte principal. Pagam fortunas para entrar naqueles estádios lotados, onde é praticamente um templo, porque estão adorando um time, se matam por esse time. Muitas pessoas morrem, são mártires de um jogo de futebol. Coisa impressionante a idolatria. E, obviamente, existe a idolatria também em muitas igrejas, onde as pessoas têm ídolos de verdade. Existe também a idolatria no mundo da música, onde as pessoas idolatram os cantores ou os artistas dos filmes, né? Idolatria. E nós, para sermos sábios, temos que abandonar essas coisas, não é? E continuando o texto de Efésios, agora nos versos 3 a 5, Paulo continua dizendo o seguinte: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes,
mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Percebam, uma coisa importante do nosso guia de estudo, ele está mostrando que a gente deve dizer palavras de ação de graça, ser agradecidos a Deus, louvar a Deus o tempo todo. Mas ele mostra uma classe de pessoas, ou algumas classes de pessoas, que não estarão no céu. Eu não sei se vocês perceberam aí na nossa leitura, um aviso solene. Ele diz assim, que nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso ou idólatra vai estar no céu. Então, a gente, para ser sábio, tem que fugir desse tipo de coisa, né? Ele falava isso porque na época dos Efésios, na época dele, né, o mundo greco-romano valorizava essas coisas. Então eles tinham aquelas festas regadas a muita bebida, havia muito sexo ilícito ali, de várias maneiras, inclusive sexo, relações sexuais entre o mesmo sexo, e eles achavam que o que importava era o prazer, e ao ficarem embriagados eles tinham ali essa linguagem grosseira, né? Entretenimento indecente, atos imorais, e eles achavam que isso era importante. Será que o que eu falei é o mundo greco-romano ou se parece ao mundo de hoje? Porque hoje nós temos também pessoas que vivem dessa maneira, né? E eu fico pensando assim, eu vou fazer uma pergunta. Que lugar que você tem frequentado? Será que existem esses lugares, parecido com esse lugar? Se é parecido, a gente tem que mudar o nosso ambiente, né? E passarmos a visitar outros lugares, né? Ele diz que nós temos que ser imitadores de Cristo e não do mundo ao nosso redor. O mundo vai passando e as pessoas ficam querendo imitar o mundo na moda, na música, imitar um artista, um jogador de futebol, ou um jogador de outro esporte. Sabe, nós temos que imitar a Cristo, porque Cristo é o nosso exemplo. É isso que Paulo propõe aqui no livro de Efésios. Vamos para a próxima parte, que tem como título Vivendo como Filhos da Luz. Vivendo como Filhos da Luz. Nós encerramos a nossa parte anterior com Efésios capítulo 5, verso 5, mas vamos ler novamente o verso 5 e o verso 6, porque vamos tratar um pouco desse assunto quando se fala sobre vivendo como filhos da luz. Efésios, ou Paulo aos Efésios diz assim: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Vocês perceberam a lista dos que sofrerão o juízo divino? Imorais, impuros, gananciosos, idólatras, quem tem a boca suja. Eu acho que a lista poderia continuar mais ainda, né? E infelizmente, nos dias de hoje, a gente pode ver tudo isso aí, né? E alguns dizem assim, olha, você tem que respeitar o estilo de vida dessa pessoa. Gente, como é que eu posso respeitar um ladrão, um bandido, um assassino? Eu posso respeitar a pessoa, mas eu não posso ter respeito a uma pessoa que desceu lá embaixo na dignidade humana. Respeitar atos imorais, indecentes. Pessoas que escolheram um estilo de vida promíscuo e vivem na promiscuidade e muitas vezes escolhem o resultado, né? Sinceramente, não dá para respeitar o pecado, a maldade, o diabo e seus anjos e seus filhos que vivem aqui na terra.
Todos aqueles que praticam essas coisas, mais cedo ou mais tarde, vão se encontrar diante do juízo de Deus. Portanto, se você tem praticado alguma dessas coisas, ainda há tempo de mudar. Ouça a voz do Espírito Santo que fala ao nosso coração e mude. Trace uma nova trajetória, uma trajetória que leva para Cristo, que leva para o céu. E Paulo então começa a dar conselhos de como deve ser a nossa vida. Se você abandona uma coisa, você tem que preencher com outra coisa. Jesus inclusive disse que às vezes a pessoa varre a casa, limpa a casa, isso foi uma parábola que ele contou, né? E deixa a casa limpinha, mas não preenche com coisas boas. Então um demônio olha lá e fala assim, opa, a casa está vazia, vou entrar aqui e vou preencher com um monte de coisa. E aí começa a preencher tudo com vários demônios, né? Então, a partir do momento que você deixou a velha vida, agora você tem que colocar coisas boas nessa nova vida, hábitos bons, né, nessa nova vida. E o apóstolo Paulo, então, em Efésios capítulo 5, versos 7 a 10, ele diz assim, portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. A pessoa que ama ao Senhor, ele quer fazer de tudo pelo Senhor. Então ele começa a mudar de vida, porque ele quer copiar o seu Senhor, é o seu modelo. Então ele fala assim, puxa vida, Jesus vivia dessa maneira, eu também quero viver. Jesus era amor, eu também quero ser amor. Jesus era bondoso, eu quero ser bondoso. Jesus ajudava as pessoas, eu também quero ajudar as pessoas. Não é? Jesus ia na igreja nesse dia, eu também quero ir na igreja nesse dia. Jesus amava a palavra de Deus, eu também quero amar a palavra de Deus. Jesus orava, eu também quero orar. Então, a pessoa, ele começa a andar na luz de Deus, na luz de Cristo, não mais em trevas. E a escritora Ellen White, falando sobre o que significa andar na luz, ela escreveu no livro Filhos e Filhas de Deus, na página 200. Andar na luz quer dizer decidir, exercitar o pensamento, exercitar força de vontade num sincero esforço de representar a Cristo na doçura de caráter. Andar na luz significa avanço e progresso nas realizações espirituais. Quando a luz do céu incidir no instrumento humano, sua fisionomia exprimirá a alegria do Senhor na vida. A luz traz alegria, e essa alegria se exprime na vida e no caráter. Que Deus abençoe você ser iluminado pela luz de Deus e viver agora em alegria e não em tristeza. Viver na luz de Deus e não nas trevas deste mundo. O próximo tópico tem como título Desperte você que está dormindo. Desperte você que está dormindo. Sabe, nós temos muitas pessoas dormindo nos dias de hoje, né? Aliás, existe uma parábola na Bíblia sobre as 10 virgens, vocês se lembram? E elas dormem. E chega um momento que Jesus está voltando, pelo menos assim entendemos na parábola, e alguém grita, olha, o noivo está vindo, Jesus está voltando, chegou a hora. E elas acordam, todas elas, as 10. Mas tem um problema com 5. 5 não estavam muito preparadas para a segunda vinda de Jesus. E é um alerta que Jesus contou nessa parábola. E elas talvez estivessem participando de algumas dessas obras más que Paulo fala. Mas vamos continuar nosso estudo lendo agora dos versos 11 ao verso 14 do capítulo 5 de Efésios, que diz assim, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis
todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E aí Paulo faz duas exortações alternadas que aparecem descritas aqui em nosso guia de estudo. A primeira delas, ele diz assim: tenha um estilo de vida honrado por Deus como filhos da luz. Ah, você saiu das trevas. Você era filho das trevas, era filho do diabo, mas agora você vem para a luz e é filho da luz, filho de Deus. Na contrafação, você é filho de Lúcifer. Existe até algumas sociedades secretas aí, chamadas Illuminati, que tem o nome de iluminação, e eles dizem que são iluminados, só que são iluminados por quem? Ah, pelo inimigo. Nós queremos ser iluminados por Deus, aquele que criou a luz, não é verdade? O que ele fez logo no início, lá no princípio, no livro de Gênesis? Ele disse: haja luz, e a luz que brilhou era a luz dele. Ele ilumina esse universo. Quando você olha o espaço sideral, e nós temos imagens incríveis que os telescópios modernos trazem, né? Que coisa impressionante, as galáxias criadas por Deus, os sóis criados por Deus, as estrelas maravilhosas, né? Que privilégio os salvos terão, e eu também gostaria de ter, e espero pela misericórdia de Deus, ter a oportunidade de visitar essas galáxias, esses planetas diferentes que Deus criou. Certamente nós conheceremos coisas impressionantes. Na verdade, a Bíblia diz que aquilo que você nem conseguiu imaginar na vida é o que está preparado para aqueles que estarão com Deus no lar celestial. E o segundo ponto que ele coloca aqui, a segunda exortação, ele diz: não tenha uma vida sexualmente imoral e oposta a Deus, que mostra as obras infrutíferas das trevas. Nos dias de hoje nós temos esse problema. Pessoas vivendo um estilo de vida imoral contrário à Bíblia. E tanto Paulo quanto João, no livro do Apocalipse, tem uma lista ali das pessoas que não entrarão nos céus, e inclui aí justamente os imorais, os impuros, aqueles que não têm uma vida sexual de acordo com o que Deus proveu para o ser humano, para o casal, para o homem e para a mulher. Buscam uma vida que não é a vida que Deus quer, vivem em trevas e colherão os resultados. Por isso que Paulo diz aqui para a gente não apenas sair das trevas, mas virmos para a luz, né? Praticarmos as obras da luz. As obras das trevas ele chama de obras infrutíferas, ou seja, não produz frutos. Ou pelo menos os frutos são os frutos da maldade, né? Produz frutos para a morte, produz doenças, produz separação no casamento, produz infelicidade, né? Produz só coisas que levam para a morte. Mas aqueles que estão na luz, eles estão produzindo frutos que levam para a vida eterna, até o dia que Deus vai restaurar completamente esse corpo e será um corpo glorioso, será a glorificação. E a escritora Ellen White fala sobre essas pessoas que às vezes estão até na igreja, mas não produzem os frutos que deveriam produzir. Ela diz assim, lá no livro Grande Conflito: muitos estão enganados quanto à sua verdadeira condição perante Deus. Congratulam-se pelos maus atos que não cometem e esquecem-se de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige deles, mas negligenciaram cumprir. Não basta que sejam árvores no jardim de Deus, devem corresponder à sua expectativa, produzindo frutos. Ele os responsabiliza pela sua falta em cumprir todo o bem que poderiam fazer mediante sua graça, que os fortalece. Então perceba o que ela está dizendo, que não basta apenas você estar em uma igreja, você tem que produzir os frutos da luz.
Deus vai cobrar de você. Lembram da parábola dos talentos? Teve um que enterrou o talento. E esse, ele sofreu as consequências. Você tem uma parte a desempenhar no plano de Deus. Você precisa produzir frutos para Deus. E ela continua dizendo, nos livros do céu, acham-se eles registrados como estando a ocupar em vão o terreno. Veja, é uma árvore que está plantada lá, mas está no lugar errado. Porque está ocupando o terreno e não está produzindo frutos. E ela continua dizendo, contudo, mesmo o caso desta classe não é inteiramente desesperador. Em prol daqueles que têm tomado em pouca consideração a misericórdia de Deus, desprezando sua graça, o coração do longânimo amor ainda pleiteia, pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ela cita aqui o livro de Efésios, né? A pessoa está lá na igreja, mas está dormindo, não está produzindo frutos, e ela diz, desperta, rapaz, acorda. Seja uma virgem prudente, enche aí a sua lâmpada com óleo, não é? Peça a luz de Deus, Ele vai te iluminar, Ele vai te ajudar e você vai conseguir produzir frutos para a glória de Deus. E aí eu lhe pergunto, né? Como é que está o seu estilo de vida? Será que o seu estilo de vida demonstra que você é filho da luz? Ou será que você está vivendo o estilo de vida dos filhos das trevas? Muitas vezes algumas pessoas admiram o estilo de vida dos filhos das trevas. Comem o que eles comem, vestem o que eles vestem, assistem o que eles assistem, andam por onde eles andam. Como é que pode ser filho da luz? Filho da luz é filho da luz e filho das trevas é das trevas. Venha para a luz, é o conselho de Paulo. Venha para a luz e Ele te esclarecerá, Ele te iluminará, é o conselho de Ellen White. O próximo tema que temos tem como título Arrematando as Pechinchas. Arrematando as pechinchas. Você já viu, especialmente aqui na cidade de São Paulo, quando você vai a uma feira, as pessoas gostam de ir assim já no final da feira, porque ali tem umas pechinchas, né? O vendedor grita lá, olha, agora é a bacia inteira por tanto, né? Ou então era 3 por tanto, agora é 6 por tanto, quero acabar. Quero ir embora, vazio, não quero levar mais nada. Então as pessoas começam a arrematar ali as pechinchas, né? Ou seja, um preço mais baixo, né? O que será que Paulo quer dizer com isso? Na verdade, o que o autor quer dizer com isso, né? Vamos ler o que temos para esse dia em Efésios capítulo 5, 15 a 17. Diz assim, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E Paulo apresenta então aí uma definição do que é ser sábio. Ele diz que ser sábio é ir além de si mesmo, é procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E não é só compreender, porque além de compreender a vontade do Senhor, você tem que aplicar aquilo que você aprendeu na sua vida, para ter uma vida de luz aqui na terra. E eu creio que Daniel sabia disso, né? Daniel sabia disso porque ele diz em Daniel capítulo 12, verso 3, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Olha o que ele está dizendo aqui, que os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, né?
E aqueles que produzem frutos, os que ensinam a justiça, vão brilhar para sempre lá no céu, né? Por isso a gente deve ser sábios. Nós vamos ver no último bloco a diferença entre o sábio e os insensatos e os tolos, né? E aí vamos nos posicionarmos de que lado que nós estamos. O nosso autor do nosso guia de estudo, ele utiliza aqui esse texto, aproveitar bem o tempo, aproveitar ao máximo a oportunidade, como diz a Bíblia. E ele usou aqui um verbo em grego, que a lição trata como exagorazo, nome meio difícil da gente falar em português, que significa comprar pechinchas. Por isso que vem o título aí, aproveitar as oportunidades. Ele diz lá, não é? Olha, aproveite a oportunidade. E nós estamos vivendo num tempo de oportunidade. Porque ainda estamos, nesse tempo que estamos vivendo num tempo de graça, onde a gente pode escolher ser filhos da luz ou não, irmos para o lado das trevas. É um momento de escolha, é um tempo de graça. E eu lhe pergunto, você está aproveitando a oportunidade? Você está aproveitando essa pechincha, ou seja, essa dádiva de Deus? Como é que você está aproveitando o seu tempo? Eu espero que bem. Vamos para o nosso último tópico, que tem como título Adoração cheia do Espírito. Adoração cheia do Espírito. E nesse tópico, que é dos versos 18 a 20, Paulo dá uns conselhos bem atuais. Era para os Efésios, mas serve para hoje também. Vamos ler. Diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse a vocês que a gente ia olhar aqui a diferença entre os insensatos, ou seja, os tolos, os das trevas, os do mal, os de Lúcifer, e vamos ver os sábios, aqueles que são de Jesus, os verdadeiros iluminados, aqueles filhos da luz, os sábios. E aí você vai se posicionar. Como é que é o insensato? Como é que é o tolo? Ele imita o mundo. Ele olha aí para o mundo, para a moda, como é que o mundo age, o que o mundo assiste, o que o mundo escuta, né? Agora, como é que são os sábios? Imitam a Deus, buscam na palavra de Deus imitar a Jesus. Jesus, o nosso modelo, o nosso alvo. Como é que são os insensatos? Eles são egoístas, são cobiçosos, vivem para si, né? Como é que são os da luz? Eles vivem em amor, procuram seguir o amor de Deus, por isso que até eles chamam uns aos outros de irmãos, porque são filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. Então são chamados entre si de irmãos. Como é que são os insensatos ou tolos? Eles são sexualmente imorais. Eles fazem práticas sexuais condenadas por Deus na Bíblia Sagrada. E como é que são os sábios? Eles vivem e valorizam a pureza. Eles procuram se guardar para o casamento. Eles sabem que o sexo é algo que deve ser usado dentro do casamento, de forma correta, de como a Bíblia apresenta, dentro da santidade do casamento que Deus instituiu lá no Éden. Aliás, tem algumas coisas que Deus instituiu no Éden, né? E o casamento é uma delas. Como é que vivem os insensatos? Eles usam palavras obscenas e tolas. Quão diferentes são os da luz, que usam palavras de louvor e ações de graça. Palavras de louvor e ações de graça. Como é que está sendo a sua linguagem? Vamos
usar mais palavras de louvor. Vamos agradecer mais, né? Como são os insensatos? Eles são idólatras, vivem na idolatria. Adoram ídolos, ou imagens de escultura mesmo, ou ídolos humanos. Os atores globais, ou os jogadores dos esportes que estão por aí, são idólatras. Como são os sábios? Eles adoram a Deus, o Deus Criador do céu e da terra, e dedicam um dia, o dia de sábado, para estar com esse Criador e adorá-lo em espírito e em verdade. Como é que são os insensatos, os tolos? Eles vivem nas trevas, já os sábios vivem na luz. Como é que são os tolos? Eles vivem desperdiçando o tempo. Mas os sábios, estes não, aproveitam cada oportunidade. Aproveitam cada oportunidade para ler a palavra de Deus, para orar, para ajudar, para produzir frutos. Como é que são os insensatos? Eles são embriagados, são libertinos, vivem na libertinagem, vivem nas noitadas. Como é que são os insensatos? São profanos, são mundanos. Como é que são os sábios? Os sábios são aqueles que abandonaram o mundo e vivem para Deus e procuram viver um estilo de vida celestial. Eu digo a você, escolha a sabedoria cristã, a sabedoria do alto, a sabedoria da Bíblia, a sabedoria de Deus. O nosso comentário aqui do nosso guia de estudo traz o seguinte texto, ele diz assim: a sabedoria cristã está enraizada no amor sacrificial de Deus, na luz e na moralidade pura de Cristo. O cristão sábio fugirá da sabedoria do mundo que se expressa na devassidão sexual que tudo consome, na ostentação egocêntrica e no vício de beber vinho. Em vez disso, o cristão sábio acordará do sono do mundo, será iluminado pelo Evangelho de Cristo, será fortalecido pela presença do Espírito Santo, agarrará a oportunidade da salvação e adorará a Deus. Eu gostaria de terminar o nosso estudo de hoje lendo novamente Efésios no capítulo 5, dos versos 1 a 20. Nós lemos assim em pedaços, agora nós vamos ler completamente. E eu gostaria de ler na versão A Mensagem, para que você compreenda e reflita sobre o que Paulo quis dizer a nós que vivemos nos dias de hoje. Ele escreveu para os Efésios, mas tem tantas lições porque o nosso tempo parece quase que o mesmo, né? Porque o inimigo é o mesmo, é Satanás, né? O pai das trevas. E nós não queremos ser filhos das trevas, queremos ser filhos da luz. Leiam comigo. Diz assim: observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Ainda que alguns gostem de uma fofoca, os seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor. Nada de falar besteira e baixaria. Isso não conduz com o estilo de vida de vocês. A ação de graças sempre deve ser a marca de nossa linguagem. Usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que também é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo.
Não se deixem levar por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com Ele. Não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim. Antigamente, vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes. Procurem o que é bom, certo, verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Não desperdicem tempo em trabalho inútil, que para nada serve. É caminhar na escuridão. Ao contrário, denunciem a baixeza dessas coisas. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, com medo que alguém descubra. Deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes à luz de Cristo. Acordem! Ressuscitem para a nova vida e Cristo mostrará a luz para vocês. Portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. Não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agir assim, não é? Vamos ser filhos da luz, estar ao lado de Cristo e olhar para o modelo, Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Criador do céu e da terra, louvamos o Teu nome por todas as coisas que nos tem dado. Te agradecemos por ter enviado Jesus a essa terra para nos redimir. Querido Jesus, te agradecemos pelo grande sacrifício feito em nosso favor. Divino Espírito Santo, por favor, nos dê sabedoria para compreendermos o tempo em que estamos vivendo e vivermos como luz nesse mundo em trevas. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E digam comigo, amém. Bom, o nosso estudo continuará na próxima semana, aqui no livro de Efésios, no nosso guia de estudo. Cada semana vamos estudando e vamos chegar ao final em breve, né? Será o nosso próximo tema, a lição número 10, e tem como título Maridos e Esposas Juntos na Cruz. Maridos e esposas juntos na cruz. E eu fico feliz em ver os comentários das pessoas que têm assistido esses vídeos. Alguns dizem, olha, eu estou assistindo de tal lugar, né? Olha, estou muito feliz com a lição, assisto todos os dias. Alguns dizem, olha, eu assisto e compartilho, às vezes eu posto e depois já compartilhei, né? E se você realmente não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma verificada, se você ainda está inscrito, de vez em quando parece que eu olho lá e um saiu. Eu falo, mas saiu por quê? Será que eu falei alguma coisa errada? Claro que as pessoas têm o direito de entrar ou de sair a hora que quiser. Mas, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo, dê aí o seu positivo, o seu comentário. Aperte também esse sininho das notificações, porque aí você é notificado de outros vídeos que vamos postando aqui no nosso canal, no canal Chegou a Hora, tá bom? E proporcione essa felicidade a outras pessoas, a alegria de ser sábio do estudo da Palavra de Deus. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Temos um encontro marcado. Que Deus abençoe você. Até lá.